Boa noite a todos. Mais uma edição do Sertão Empreendedor, esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, sempre trazendo personalidades, empresários e empresárias, representando cada um deles, né, e delas, representando seus nichos de atuação e abrilhantando nossas conversas e contribuindo, obviamente, com o desenvolvimento de Quixadá e do Sertão Central. E a nossa convidada de hoje à noite é Lourdes Teixeira, cerimonialista. Uma satisfação te receber. Muito obrigada, Regis. Satisfação é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui com você, de ter recebido esse convite. Então, vamos lá, bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Olha só, e a voz já marcou presença, né? Uma voz marcante inclusive nos eventos sociais, nos eventos corporativos de muitas empresas que fazem esse nosso Quixadá, esse nosso sertão acontecer. Lourdes, muito obrigado aí pela tua presença, pelo aceite do convite, né? Normalmente alguns convites chegam não muitas vezes há tempo de planejar uma agenda, e principalmente de uma cerimonialista ocupada, que é atarefada com seu cronograma de atividades, mas aceitou estar aqui conosco. O rosto dela, acredito que muitos que nos assistem agora pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, já reconhecem o rosto, né, pela familiaridade nos eventos e por ser da terra, né, Lourdes? Quixadaense da gema, né, como dizem. Sou de Quixadá com muito orgulho. Nasci aqui de uma família também quixadaense e amo Quixadá. Por alguns motivos, eu realmente morei fora, em outras cidades, até em outro estado, mas sempre com o desejo de voltar para Quixadá, e aqui eu estou muito feliz. Quantos anos desse retorno a Quixadá? Eu retornei oficialmente em 2018. Certo. Então, são 8 anos. 8 anos, pois é, em 2018. Mas agora, para a gente conhecer um pouco mais da Lourdes, uma vez quixadaense, estudou, fez toda a parte escolar aqui, fez alguma graduação. Traça uma linha do tempo aí da Lourdes. Vamos lá. Então, sou quixadaense, estudei toda a educação infantil, ensino fundamental em Quixadá, Colégio das Irmãs, CACD, foram as escolas que eu estudei. Mas, naquela fase ali, quando estava finalizando o ensino médio, ao invés de pensar num vestibular, eu me apaixonei. E aí não continuei os estudos, casei. Resolvi casar naquela época uma menina com 17 anos, né? E aí mudou um pouco a minha vida a partir dessa decisão. E aí, em que momento, Lourdes, em que fase da sua vida, os eventos, esse mundo corporativo, muitas vezes à noite e outras vezes também as manhãs aí sendo abrilhantadas, seja num casamento, seja numa recepção, em algumas outras cerimônias religiosas, corporativas, políticas também, a Lourdes começa a entrar nesse cenário do cerimonial, do protocolo, da organização de eventos? Sim. Então, nessa época eu casei ainda muito jovem e o cerimonial nem passava na minha cabeça. Na verdade, eu não sabia nem o que era cerimonial, acho que eu nem conhecia esse termo. Mas casei e, assim, eu sempre fui muito comunicativa e sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu acho que isso já estava dentro de mim, só não tinha aflorado até então, né? E aí eu lembro, a minha mãe contava, minha mãe já não está mais aqui, Regis, e minha mãe contava que a gente, num determinado trecho que a gente ia da nossa casa para a casa de uma pessoa da família, eu ia apanhando os papéis no chão e eu lia. Tudo que eu pegava, eu lia, né? Então, acho que a partir daí já tinha aqui essa questão dentro de mim. Mas o cerimonial em si foi depois de ter ido embora, ter retornado, e eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Quixadá, na gestão do prefeito João. Certo. E eu trabalhava numa secretaria de turismo, e teve um evento que a gente tinha que fazer, e na hora lá, a Lourdes vai. E aí eu fui apresentar o evento. E uma pessoa que estava nesse evento, que foi na Câmara Municipal, ele disse: olha, você leva jeito para ser cerimonialista. A sua postura, a sua voz,
assim, você é perfeita para isso. Eu falei, rapaz, será? Agora a trend do momento, será? E aí eu fui ler sobre isso, né? E aí eu fui fazer um curso. E assim eu fiz meu primeiro curso em 2015. Olha só, então a descoberta foi pelos olhares, né, de outras pessoas, né? Você estava numa função e se descobriu numa questão aí meio que ocasional, nessa questão de apresentar o evento, de conduzir. Exato. Uma vez concluindo o curso, começou a atuar em algum evento privativo, ou ainda dentro da gestão municipal, e depois já puxando para inclusive incentivar, né, outras pessoas também que têm aí o mesmo dom que você, também se enxergam nessa profissão, e uma profissão, sim, com todas as possibilidades de ser bem-sucedida, como Lourdes, se consolidou, já o teu nome virou a tua própria marca, sim, né? Já exato. São quantos anos de profissão? São 10 anos, fazendo 11 agora em 2026. 11 anos. E nesses 11 anos, Lourdes, muitos desafios, o início meio insegura, como é que foi se consolidando? Muitos desafios, sim. E eu preciso falar, né, que assim, nesses quase 11 anos, eu dei um intervalo. Não foi assim uma linha reta de cerimoniais. Eu precisei dar um intervalo justamente assim. Lá atrás eu falei, eu casei, mas esse casamento não foi bem sucedido. Então eu precisei me divorciar, eu fui embora, os meninos eram pequenos, eu tenho 2 filhos, eram pequenos. Então, assim, o cerimonial não dava para eu viver só do cerimonial. No interior, as pessoas também nem conheciam direito, né? Será que precisava realmente dessa função? As pessoas não entendiam. Então, eu sempre tive um outro emprego paralelo. O cerimonial era ali uma segunda renda. Eu gostaria que fosse a primeira, mas não pôde. Então, assim, foram praticamente que 10 anos ele sendo sempre a minha segunda renda. E agora, em maio deste ano, é que vai fazer exatamente 1 ano que eu vivo só do cerimonial. E foi a melhor escolha que eu fiz. Olha só, inclusive, por que não, né, Babu? Já celebrando aqui com a gente, então. Já, exatamente, olha aí que coisa boa. Mas olha só, eu já passei por algumas fases, ou uma fase semelhante à que você citou para a gente, que é desse momento, às vezes, de incerteza, né? Se descobrir enquanto profissional, será se é isso que eu quero? Vou mudar, vou migrar para a atividade A, B ou C? E quando a gente é pequeno, a gente tem muito do lúdico de querer trabalhar com o que dá dinheiro, né? Das profissões clichês, digamos assim, né? Ou quando não, pelo DNA do brasileiro, se fala muito quando adolescente, se não for para a profissão didática, digamos assim, é o jogador de futebol, é atleta, é o esportista, não é? E certamente tem profissões, às vezes, que surgem e vêm de forma natural. E a gente nem nós mesmos tínhamos nos enxergados, enquanto você também, né, citou, tinha se enxergado, se descoberto cerimonialista. Exatamente. Quando pequena, eu lembro bem que eu dizia assim que eu queria ser jornalista, repórter, né? Mas assim, Quixadá naquela época nem tinha faculdade de jornalismo e tal. Então, nessa época que eu casei, separei, eu fui para Belém e lá eu cursei administração. Essa é a minha formação. Eu sou administradora com habilitação em marketing. Então, eu fiquei esses 10 anos, como eu falei, trabalhando com o cerimonial como uma segunda renda, trabalhando na minha área da administração. Então, durante esse tempo, eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, e por isso que eu viajava tanto, por isso que eu estava sempre em outras cidades, em outras regiões. E certamente contribuiu também para a tua formação enquanto cerimonialista, né? Com toda certeza. Cerimonialista, a gente obviamente faz aí uma etimologia da palavra, vem de cerimônia, mas mais especificamente para o leigo, para o curioso, e inclusive para as empresas que certamente vão nos assistir, no que se resume a profissão de cerimonialista? Ela pode atuar em que situações? Tá.
é importante a gente falar sobre isso e falar principalmente que existem duas profissões, e o melhor, que eu faço as duas. Existe a cerimonialista e existe a mestre de cerimônias, que são duas coisas diferentes. A mestre de cerimônias é a que conduz o evento, é a que apresenta o evento, que faz parte ali todo aquele protocolo. Já a cerimonialista é quem organiza, e a cerimonialista ela é muito mais em eventos sociais, como casamentos, 15 anos, aniversários infantis, né? Ou que está ali por fora do protocolo em si. Ela está na organização. Então, existe essa diferença. Mas muita gente não conhece, até porque esse termo, mestre de cerimônias, né, às vezes assusta um pouco, sei lá o que passa na cabeça, mas ele não é tão conhecido. Mas são duas coisas diferentes, e eu faço as duas. Olha só, está habilitada, credenciada e atuando, né, literalmente na ativa, né? Exato. E aí, esmiuçando essas atividades, para quem quer organizar o seu evento, Lourdes, que pode ser uma palestra corporativa para uma empresa, pode ser o 15 anos, como você falou, uma bodas, um aniversário convencional ou até mesmo uma cerimônia de posse de uma gestão municipal, de uma diretoria, de um conselho, de uma empresa, enfim, você trabalhou com multinacionais. Isso. Você consegue migrar e, na verdade, adaptar a situação para o cliente ou para o momento, né? Isso. O cerimonial, ele faz parte da vida da gente em todos os momentos, porque a gente sabe, tem até o cerimonial fúnebre, não é verdade? Então, com relação a essa questão da adaptação, me fez lembrar o secretário atual de saúde, o Dr. Hilson. A gente estava em um evento da prefeitura, né? Hoje eu sou mestre de cerimônias da Prefeitura Municipal de Quixadá. E aí, em um evento que a gente estava num determinado distrito, que eu não me recordo agora, e ele disse, olha, eu lhe admiro porque você sabe se adaptar. Se você está num distrito, a sua linguagem é a sua postura, até a sua roupa é adequada àquilo ali. Se você está num evento mais social, você também se adequa. Então, isso faz parte, né? A gente precisa, porque assim, a imagem, as pessoas... A gente vende também com a imagem, né? As pessoas nos compram com a imagem. Elas comunicam, a nossa imagem, ela comunica. Então, a gente precisa adaptar, realmente. É verdade. E inclusive, entra o tom de voz, né? Você falou... sorriso, ou um tom mais sério, né? Dependendo do tema. Eu não posso aqui estar falando de um assunto delicado... Né? Se eu estou em um evento da prefeitura, alguma coisa assim que é uma coisa mais tensa, sei lá, e eu estou aqui apresentando com um sorriso, a gente também não vai ficar com a cara tão dura, né? Tem que dar, às vezes, um sorriso para dar uma quebrada, uma leveza, tudo isso. Precisa desse jogo de cintura. Sim. No mundo corporativo, você atuou, no caso, em Belém como base e se deslocando para outras regiões, não é isso? Em Belém e aqui também, né, no Ceará. Certo. Minha base era Fortaleza ou Juazeiro do Norte, e aí eu atendia as demais cidades. Teve uma época que eu atendia 18 cidades. Certo. Eu trabalhava numa adquirente de cartão de crédito, e aí eu trabalhava em 18 cidades. Foi um período assim bem corrido da minha vida, e aí ficava difícil eu conseguir fazer os eventos, né? É mais difícil liderar 18 municípios, um time comercial, seja lá o que for, ou organizar um evento, Lourdes? Com certeza, liderar 18 municípios, 18 pessoas em uma equipe é bem mais delicado, viu? Eu me sinto assim tão leve, tão realizada no cerimonial. Fico nervosa? Fico. Sempre fico, né? E que bom que eu fico. Eu já pensei isso. Que bom que eu fico. Que é sinal que ainda está aqui, pulsante dentro de mim. Né? É verdade. Quando não fizer mais isso é porque não faz mais sentido. É verdade. Esses dias não, já tem um período. Eu fui conduzir uma palestra
E eu falei, caramba, parece que está sendo a primeira vez, né? Isso aí. Nervoso, mas daqui a pouco está tudo certo. Isso. Agora, pouco mesmo, antes da gente começar o nosso bate-papo, dá, né, Babu? A gente ajustando aqui as coisas, dá um friozinho na barriga, será se vai dar certo? Mas que bom que a gente tem esse friozinho. E a conversa consegue conduzir de forma bacana. Mas, Lourdes, o rosto já virou marca, né? A sua marca, né, como produto, e nós, enquanto produto, nós temos um prazo de validade, né? Nós somos perecíveis se nós não se reinventarmos, estudarmos, buscarmos essa capacitação. Inclusive, quando ela não chegar até as nossas mãos, nós irmos em busca dessa capacitação, seja internamente no meio que a gente vive, mas convivendo com outros nichos de pessoas, outras regiões inclusive, e a gente sempre traz um aprendizado. O que é que você mais busca para estar sempre antenada com as novas tendências, mas um produto sempre disponível na prateleira e visível a todos que buscam a qualidade no evento? Na verdade, assim, eu sei que uma hora eu vou parar de fazer, né, esses eventos. Outras pessoas entrarão também no mercado. A gente já tem outros cerimonialistas em Quixadá, mestre de cerimônias também tem, mas não com tanta frequência ou visibilidade, não sei exatamente. Mas, assim, eu tenho outros planos para o meu futuro. Eu tenho aqui um objetivo para os meus 50 anos. Certo. Né? Demora um pouquinho, mas não tanto. Mas, assim, eu tenho em mente outras coisas também, que com meus 50 anos eu quero fazer, assim, uma mudança, né? De nicho, necessariamente? Talvez, mas a gente vai adequar. Mas, assim, hoje, mais do que o meu rosto, a minha voz realmente, assim, ela é bem marcante, as pessoas gostam. Eu reposto, né, alguns vídeos e as pessoas sempre dizem: eu adoro ouvir sua voz. Sua voz passa uma tranquilidade. Sua voz me emociona. Sua voz isso. Então, assim, eu fico muito feliz com esse retorno. E eu entendo que a minha voz, ela foi um dom e eu não posso desperdiçar. É verdade. E a questão da voz, nas rádios, por exemplo, a gente cresceu ouvindo muitas vozes em rádio, né? Que até hoje alguns locutores a gente não conhece. Hoje está muito mais visível por conta das mídias sociais. Os estúdios de rádio, alguns se transformaram inclusive em estúdios de podcast como esse. Né? E você falou no começo da conversa que se imaginava ou vislumbrava como jornalista, como repórter. Não deixa de estar tão longe dessa realidade, você vivendo isso, né? É possível, né? Quem sabe? Não, inclusive nas apresentações que você faz, nas aberturas de evento, nas conduções de eventos, o cerimonialista, você cerimonialista, mestre de cerimônias, você conduz, né? Dá abertura, sabe o momento de dar uma acelerada ou frear. Isso. E em alguns momentos até não transparecer que alguma coisa possa ter desandado. Ter dado errado. E a sua figura é que tranquiliza isso. Isso. Né? É muito importante, né? E a gente tem que ter essa inteligência emocional para isso. Eu, às vezes, me preocupo porque eu sou uma pessoa muito expressiva. O meu rosto, ele comunica muito. Então, eu preciso estar vigilante com isso, sabe? Para nesses momentos, porque em algum momento acontece, né? Alguma coisa ali que desandou, às vezes até quando a pessoa vem falar para você assim, um nome de alguma autoridade que chegou e você precisa fazer aquele registro. Então, ter muita sutileza, né, para conduzir tudo isso. E a tecnologia a favor da pessoa que conduz, que organiza um evento, usa algum ponto eletrônico, rádio, para facilitar a comunicação? É normal que... Então, eu não uso, aqui em Quixadá eu não uso, né, como mestre de cerimônias. Nos meus eventos, como cerimonialista, quando eu faço 15 anos de casamento, que aí eu tenho uma equipe, aí as meninas têm um rádio, né? E aí se comunicam dessa forma. Porque facilita, né? Você encurta caminhos, economiza passada, né? Economiza passadas, porque assim, a gente está num salão de festas, né, grande, tem duas que estão de um lado, duas de outro, então a gente precisa. Eu nessa gestão corporativa aí de 20 e poucos anos já, né, o cabelo já começa a faltar e a mudar de cor.
sempre os pontos críticos na organização de um evento, por exemplo, você gerenciar um hotel com 535 apartamentos e fazer um evento para 1.500 pessoas. Um evento de um Réveillon, por exemplo. Por mais que você tenha a equipe em campo atuando, pessoal, um núcleo específico de eventos, mas você tem que ter a tecnologia a seu favor, e aí tecnologia vem ponto eletrônico, vem os rádios, vem uma série de outras coisas, inclusive aí vem o descritivo do evento, enfim, a posicionamento, o layout do salão de eventos. É uma peça teatral ali que tudo para correr conforme manda o figurino. Muitas vezes é o evento iniciando e os últimos ajustes sendo feitos. Né? E aí a sua figura ela vem para abrilhantar o evento como condutora, eu posso usar esse termo, condutora ou interlocutora? Também. Acaba que falam todos esses termos e muito mais, né? Mas é justamente esse o papel, de conduzir realmente, de conduzir o evento, e quem dita o ritmo do evento é a mestre de cerimônias. Ela tem esse papel. Os eventos que ocorrem aqui em Quixadá, buscam a Lourdes Teixeira mais para que tipo de eventos? Hoje eu estou atuando muito mais como mestre de cerimônias. Muito mais. Inclusive, assim, né, esse ano, para mim foi uma grande alegria o meu primeiro contrato com o Sebrae. Né? Até então não tinha sido contratada por eles. Né? Estou nos eventos da Prefeitura e o Sebrae tem sempre sua participação. Mas esse ano já fui 2 vezes contratada pelo Sebrae. Também tive agora a contratação pela Fundação Demócrito Rocha, Jornal O Povo, né? Muito bom. Então, assim, tudo isso é conquista e eu fico muito feliz. Lógico. E você tem suas metas estabelecidas, e obviamente isso passa por mudanças de fase de vida também. Mas nesses 10, né, já 11 anos... o que te mais brilha os olhos quando você conclui o evento, conclui aquela tarefa para que você foi contratada, chega a impactar, Lourdes, a vida de uma pessoa? Eu acredito que sim, porque o evento pode ser bem sucedido ou não. Ou não, né? O que te mais motiva, te satisfaz após a conclusão de um evento? Então, no evento, enquanto cerimonialista, assim, a satisfação dos noivos, da debutante, né, da mãe da criança, isso assim para a gente é uma enorme felicidade. Eu fico muito feliz e o mais engraçado, nesses eventos eu fico tão eufórica que eu chego em casa ali 00:30, 1h da manhã, eu não consigo me desligar. É preciso assim um bom tempo para que a adrenalina assim caia. Acho que é isso. Eu não durmo. Mas, assim, eu lembro de um casamento que eu fiz e que, quando terminou, o noivo disse, deixa eu lhe dar um beijo, foi maravilhoso. Eu falei, não precisa, não. Ele já estava empolgado ali, eu falei, não, tá ótimo, tá bom demais. E aí a noiva, né, toda feliz. Então, assim, isso é o que me deixa feliz, é saber que eu fiz além do que eles esperavam, além do que eles me contrataram. E no evento de mestre de cerimônias, assim, é um misto, é engraçado. O mestre de cerimônias, ele é ali visto o tempo todo enquanto conduz, mas quando termina, ele acaba muito solitário, porque as pessoas já estão cansadas do evento, poucas pessoas estão até o final para aplaudir aquele encerramento, e aí vão atrás dos palestrantes, das autoridades para tirar foto e tal, e o mestre de cerimônias vai saindo ali de fininho. Mas, se ele não fez um bom trabalho, vou sair insatisfeita, né? Mas, graças a Deus, tem sido assim experiências exitosas. Estou muito feliz. Bom demais. Interessante demais, viu? Se você fizer seu trabalho brilhantemente, passa despercebida não pela notoriedade, mas por ter conduzido muito bem. Agora, se qualquer deslize acontece, os olhares já se voltam todos para mim. Exatamente, é isso. Então é uma linha tênue, né? O tempo todo. E assim, é tenso,
Mas eu confesso a você, Regis, eu faço esse trabalho com tanto amor, que eu saio, como agora teve um evento recente aqui, que eu fiquei mais de 4 horas em pé, né? Cheguei cedo, um calor, que a gente sabe que Quixadá é quente, debaixo de uma tenda, mais de 4 horas, assim, o cabelo aqui tão suado, os pés doendo. Mas, sabe, assim, eu dei uma volta, porque demorou um pouquinho para começar, então eu anunciava alguma coisa e dava uma volta. E nessa volta eu tive tanto feedback positivo, tanto retorno, e que quando terminou, que as pessoas foram tirar foto com isso, aquilo, outro, eu saí numa satisfação tão grande, porque eu tive certeza que aquele evento foi um sucesso. E muitas vezes você se apropria do evento não de forma proposital. Acaba a personalidade envolvida no evento é tamanha que você se torna a dona do evento, digamos assim. Isso, exatamente. Eu tenho essa sensação, né? Porque está ali na condução, então, assim, a dona do evento. A responsabilidade é muito grande, né? Por isso que a gente falou aqui, se sair errado, a culpa é toda da Lourdes. Era ela que estava ali, de frente, né? Mas, assim, é muito bom quando a gente trabalha, faz o que a gente gosta. Eu sonhava com isso, de trabalhar só com isso, e Deus me permitiu, os meus filhos cresceram, hoje são 2 homens independentes, trabalham, e aí pronto, agora é a minha hora, agora eu vou fazer o que eu gosto. Olha só, legal demais. E está brilhando muito, não é, Babu? O Babu, em alguns momentos, o Babu está em alguns eventos que você está conduzindo esse evento. Exatamente, é meu DJ. E deixa eu te falar, quando a gente fala de quase 11 anos, já 11 anos de atuação, parecem que são muito mais. Não é? Pela tranquilidade, pela firmeza, pelo profissionalismo, pela marca que já está muito consolidada. Né? Sim. E as mídias sociais favorecem, obviamente, eu acredito, não é, Lu? Com certeza. Essa visibilidade, muito. essa exposição de marca. Sim, né? Exatamente. E só para falar essa questão do nome, o meu nome é Lourdes Leodônia Pinto Teixeira. Mas é difícil alguém me conhecer por Lourdes Leodônia. E outro dia eu fiz uma enquetezinha nos meus stories, né? Você me conhece como Lourdes Leodônia, Lourdes Teixeira ou Lourdes a cerimonialista? Mas quem ganhou foi Lourdes Teixeira. Lourdes Leodônia responderam aquelas pessoas que me conhecem da infância, né? Porque minha mãe me chamava assim. Mas Lourdes Teixeira realmente é o nome que eu uso desde que eu me tornei cerimonialista. Sim. Tá. Nessa trajetória, tem um paralelo que eu acredito que está muito, muito latente, né? De quando você iniciou, enfrentando algumas barreiras de posicionamento, de se integrar melhor, e hoje utilizando, inclusive, dessa exposição de mídias, mídia inclusive orgânica, porque quando você está num palco, quando você está muitas vezes até no altar de uma igreja, sim, conduzindo ali a parte do cerimonial, você se expõe às postagens orgânicas dos convidados. Aí sim, você sai nos stories de todo mundo, é marcado o @, e fora o teu Instagram, tuas mídias sociais. Isso fortalece muito o trabalho, né? Sim, os contatos surgem que muitas vezes, como que conseguiu o contato? De um convidado que estava no evento e gostou, acredito. Exatamente. Assim como o Sebrae, né? O Sebrae foi a partir disso, de ver, né? Está em alguns eventos, me viu e aí ficou conhecendo. Acontece muito assim, as pessoas marcam, reconheci a voz, aí marca lá, Lourdes Teixeira, né? Então, a minha voz, como eu lhe disse, assim, a voz muito mais do que a minha imagem, é algo assim que as pessoas já conhecem de longe. Já tem alguns anos, acredito que uns 6 a 8 anos, que eu apresento o desfile do 7 de setembro. E certo. Aí, outro dia, um rapaz da banda municipal, ele disse, olha, eu sempre te admirei, que eu sempre ouvi a sua voz lá no desfile, e que bom que agora eu posso estar mais perto de ti, te ouvir, te conhecer. Então, assim, as pessoas realmente reconhecem a voz. Né? Ficou assim uma marca. É verdade. E presente, você falou da condução do desfile da Independência. Eles estão presentes literalmente o ano todo, né? Exato. Começou o ano, opa, essa voz
Exatamente. E aí vem o calendário anual. Qual época surge mais demanda de trabalho? É final de ano mesmo? É sim, é dezembro. Dezembro é um mês assim que no ano passado eu tive uma média de 18 eventos no mês, né? É um número muito grande. Para mim é um número muito grande. Eu fiquei muito feliz com esse número. E tomara que surjam outros tantos, né? Com certeza. Muitas vezes... E que se estenda, assim, por todo ano, sim, né? Sim. E muitas vezes, Lourdes, eu estava até conversando antes de você chegar, fazendo um briefing aqui com o Babu. Nós recebemos inúmeros convidados do nosso nicho de convivência, de amizade, inclusive, que eles representam uma marca de uma loja física, de um produto A, B ou C. Você é o produto. Né? A tua voz é o produto. A tua imagem transparece a tranquilidade. Ou se desandar, como a gente estava falando, as coisas não saíram tão bem. Aí é mais tênue ainda, porque ao invés de você administrar uma equipe, enfim, algumas marcas, seja de roupa, de produtos diversos, inclusive, você conduz a sua carreira e você é o produto. Isso, exatamente. Por isso também, assim, que nos últimos anos eu resolvi cuidar da minha saúde, porque eu sou o produto, eu preciso estar bem, né? Não tem essa de dizer assim, vai outra pessoa ou vai outra hora. Não, é aquela hora, né? Me contratou para aquilo, eu tenho que estar bem. Daí a minha atividade física, a nutricionista, buscando essa qualidade de vida, porque eu sou o meu produto. É verdade, eu nem tinha... Olha só, a Lourdes não pode se dar o luxo nem de gripar, né? Não é? Que já dá todo com virose, agora a gente enfrentou isso. Mas aí a agenda tem que cumprir, como é que faz? Exatamente. É bem delicado, né? Precisa ter esse cuidado, realmente. Se resguardar, inclusive, em alguns momentos de lazer de outras pessoas, você vai estar trabalhando ou se preparando para trabalhar muito cedo. Isso. Quando foi para essa segunda gestão, né, do nosso prefeito, eu fui passar o Réveillon em Fortaleza, mas aí a posse, né, dos secretários e tudo, era no dia 1º. Então, fui, mas aí com algumas limitações a viagem, porque no outro dia eu tinha que estar de volta para Quixadá. Exato. Mas faz parte, é um preço que se paga, né? É verdade, é verdade. E esse preço, você falou de preço, e a gente faz, inclusive, agora, sempre eu reforço isso quando a gente conversa aqui com todos que já passaram aqui, que acabam fortalecendo os laços, quando não são, acabam se tornando também próximos, né? A diferenciação do preço para o valor. Nossa, mas para a Lourdes eu até gosto, a voz é bacana, a marca é muito forte, a presença dela, mas tem o fulano A, B ou C, não tem essas comparações, que consegue organizar e conduzir pelo preço A, B ou C. E a gente falava aqui com a última entrevistada, de dias atrás, dessa diferenciação que você consegue não justificar o teu preço, porque nós estamos falando de valor. É o valor do investimento que você fez esteticamente, cuidado com a voz, a linguagem corporal, o ciclo de convivência para tornar a Lourdes melhor e mais consciente do que está acontecendo, inclusive, no mundo, uma vez que você conduz eventos corporativos e políticos, inclusive, né? Então, a tua carreira, cada dia que passa, ela se fortalece de valor. Não posso falar de preço, não é, Lourdes? Sim, com certeza. E essa questão, né, assim, é muito, acho que, não sei se só da nossa região ou se a nível Brasil mesmo, essa questão, assim, as pessoas estão sempre querendo o menor preço, independente do valor, muitas vezes. Ou então exige muito valor e ainda assim quer pagar o menor preço, né? Com relação aos cerimoniais sociais, que são os 15 anos, casamentos, aniversários infantis, as pessoas chegam para mim assim, qual o pacote, qual o valor do pacote tal? E eu não trabalho dessa forma, porque assim,
cada festa é única, cada evento é único, tá entendendo? Então, assim, eu digo, a gente precisa conversar. Vamos marcar uma reunião, eu quero ouvir. O que é que você está imaginando? O que é que você quer do meu trabalho? Né? Não é assim, não tem um preço formado. É verdade, é verdade. A gente precisa bater esse papo para entender o que você está sonhando. É um dia tão importante o teu casamento. Será que eu consigo atender todas as expectativas? Não vou pegar assim só por pegar, tá entendendo? É verdade. Eu vi uma postagem sua falando sobre isso, né? Onde você faz a chamadinha ali comercial e finaliza dizendo, precisamos conversar. Isso. É o pontapé inicial, isso, não é? Eu atuo como consultor por uma longa data já, né? E normalmente, eu já ouvi por diversas vezes, uma pessoa, um empresário inclusive, me procurou ano passado e aí falou, me fala, qual é o preço? Sabe, como quem compra um copo, né? Qual é o preço? Como é que... Não é assim qual é o preço. Primeiro que você presta uma consultoria, literalmente uma consultoria no teu segmento. Você precisa compreender as dores do cliente, os anseios, exatamente, definir um diagnóstico, montar o que a gente pode fazer uma alusão de uma receita, mas um cronograma de atividades e precificar, personalizado à sua necessidade. Exatamente. Regis, eu me preocupo até em dizer para o cliente o quanto a energia dele no dia do evento ela vai fazer toda a diferença. Se eu tenho um cliente que é mais agitado e tal, te prepara que a festa dele vai estar nesse clima. Tá entendendo? É importantíssimo. Então, assim, as pessoas são únicas, os eventos são únicos. Eu não posso trabalhar dessa forma. Eu sei também, a gente estava conversando ali antes de iniciar a nossa entrevista, e você já me confidenciou aí de um projeto seu, e eu quero agora que você possa compartilhar sobre mulheres, sobre autoafirmação, não sei se é bem esse autoconhecimento. O que se trata? Fala um pouco para a gente. Pronto. Então, hoje o meu programa de mulheres, ele tem o nome de Oásis Feminino. Eu estou com uma amiga nessa empreitada, não estou sozinha. A Alice, que é uma pernambucana que mora aqui em Quixadá, estamos juntas. Outrora, eu já tinha esse programa de mulheres com uma outra amiga que não está mais aqui conosco, a Crislane. E começou como Mulher Constelação, com a Maxandra também, que é uma prima minha. Mas o que a gente trata exatamente? Eu cuido das mulheres pensando nos pilares da autoestima, do amor próprio. Eu não cuido da saúde mental, certo? A gente trata por esse outro viés para que não adoeçam mentalmente. E aí, assim, mulheres divorciadas, mulheres solteiras, mulheres casadas, não importa, o que precisa é ser mulher. Então, a gente tem os encontros mensais. E lá a gente trata sobre diversos temas, nutrição, a sexualidade feminina. Agora mesmo, do mês passado, foi sobre a amizade feminina. Quantas vezes uma amizade nos salvou ou nos salva, né? Vocês homens são mais durões e tal, tem aquela história que o homem não pode chorar, mas a mulher chora, a mulher conversa, a mulher grita, a mulher dança quando está com problema, mas ela, quantas vezes foi ali, não foi uma irmã, até porque mora, às vezes não tem a rede de apoio aqui na cidade, mas é uma amiga que está ali do teu lado num momento difícil, seja numa separação, numa situação financeira. Então é isso, inclusive esse sábado a gente está indo para Guaramiranga, vamos lá fazer um mergulho interno, vamos nas cachoeiras, vai ser bem bacana. E esse projeto, ele tem, por exemplo, um Instagram próprio, comercialmente falando, ou não? Quando ele se chamava Mulher Constelação, ele tinha sim, mas depois eu acabei não alimentando, né, esse Instagram e deixei. O Oásis Feminino, a gente está com esse plano, né, de fazer ainda esse Instagram. Certo. Tá? E eu acredito que essa saúde
antes do adoecimento mental, digamos assim, essa saúde de bem-estar mesmo, né? Sim. Até eu conversando com a Maína, né, no dia que ela teve aqui. Maína foi uma que já deu palestra, foi a nutrição ela é feminina. Super empolgada, motivada, isso, né, aguerrida, paraibana aguerrida, né? E aí ela falando justamente sobre isso, que esse potencial feminino e quixadaense, no caso, ou não, tem grandes possibilidades de, em momentos de encontros como esse, né, traduzindo para esse wellness, né, desse bem-estar, fortalecer inclusive laços de empreendedorismo. Sim, com certeza. Nesse último encontro que nós tivemos, estávamos em 25 mulheres. Qual foi a proposta? Que cada uma daquelas mulheres que fossem ali empreendedoras, que levasse o seu produto, e a gente organizou um cantinho para que elas estivessem lá expondo os seus produtos, né? Naquele momento ali não estavam sendo vendidos, ofertados realmente, mas as pessoas conheceram. E dentro do nosso grupo, que não tem Instagram, mas já tem um grupo de WhatsApp, uma moça que ela tem produtos de laticínios, queijo, manteiga, nata. Nossa, todo mundo está ali comprando e divulgando nas redes sociais. Então, essa rede vai fortalecendo realmente. No passado, Lourdes, para você pertencer a uma classe, a uma entidade de classe, a sociedade, digamos assim, você tinha que pertencer, vamos falar lá de Fortaleza, ao Yacht Club, ao Ideal Club, né? Aí surgiu o Rotary, surgiu uma série de outros clubes que eram para congregar, digamos assim. Passava muitas vezes pela figura sempre masculina, que eram, né, fazia a composição dos clubes, e isso foi mudando, e você está demonstrando através desse seu trabalho e tantos outros que existem, mundo afora, né? Sim. Que você, independente de clube A, B ou C, né, de CNPJ, você tem um grupo de pessoas bem intencionadas buscando um objetivo. Eu acredito que tem surtido efeitos, né? Muito, muito mesmo. Assim, lá é um momento que a gente partilha, que a gente troca, que a gente escuta. Então, assim, eu tenho relatos, né, pessoas, mulheres, que afirmaram, assim, foi muito bonito nesse último. Teve uma que ela disse, que eu fiquei surpresa, que a gente pediu até para levar a foto, né, daquela mulher, aquela amiga, que tantas vezes te salvou. E aí uma delas, ela confessou lá diante de todas, ela levou a minha foto. E eu fiquei surpresa. Ela sempre dizia assim que, Lourdes, eu amo muito você, eu sou muito grata a você, mas ela nunca tinha contextualizado o porquê. E nesse dia, nessa roda de mulheres, ela foi dizer, ela estava em um dia assim passando por um momento difícil, né, de depressão e tal, várias situações na vida dela, e ela disse que um dia estava deitada no Instagram, quando assistiu lá um stories meu, onde eu falava que a vida exige da gente coragem. E aquela frase impactou ela assim profundamente, e a partir daquele dia ela disse, não vou mais ficar nessa cama. Se a vida exige coragem, é coragem que eu vou ter. E mudou, assim, o olhar dela para a vida, diante da situação que ela estava passando, mudou por completo. Então, naquele dia, ela revelou diante de todas, né, assim, o porquê que ela levou a minha foto. E isso, assim, me deixa muito feliz, porque o objetivo é esse, é que a gente possa impactar, transformar vidas, e muitas vezes com pequenos exemplos, com pequenos gestos. Não precisa a gente ter muito dinheiro, a gente ser isso, aquilo, outro, mas são nas pequenas ações, com o olhar, com a escuta, que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Muito bem, e certamente tem feito na vida dessas mulheres. Hoje tem um grupo, existe uma quantidade fixa, mais ou menos, você consegue mensurar? 60 mulheres. É mesmo? 60 mulheres. É um número considerável. Né? No dia que a gente teve a palestra O Poder da Sexualidade Feminina, nós juntamos 65 mulheres para assistir a palestra. Foi muito bacana mesmo. E aí já estiveram pelo Ceará, em pontos diferentes, e sempre se reunindo? Só em Quixadá. Só em Quixadá. Agora, o Instagram, esse do Mulher Constelação,
na época da pandemia, até também com essas enquetes que a gente faz, foi muito curioso que tinha seguidoras de todos os estados do Brasil. Muito engraçado esse alcance, né, que a gente conseguiu. Em todos os estados do Brasil. Em todos. Muito bacana, muito bacana. Você já falou sobre motivação, inclusive esse seu projeto é muito motivante, né? Empolga, mas repito, a motivação também tem que, muitas vezes, você falou aqui de falta força, falta coragem, e essa coragem vem por um incentivo. Né? Você incentiva através da sua voz, da sua imagem, das pessoas que passam a te admirar e mudam uma atitude. E o que faz a Lourdes mudar de atitude, ter mudado de atitude, você falou dos seus 2 filhos, que eu acredito que ainda sejam as crianças, né? O que te motiva todo dia? Você trabalha por você ou por alguém, para eles, por eles? Tá. Eu tenho, assim, eu costumo dizer, Regis, que todos nós, eu, você, Babu, Pablo, todos nós somos influenciados e influenciadores, né? E eu tenho aqui uma grande influência na minha vida, que ela sempre vai ser a minha maior referência, que é a minha mãe. Minha mãe foi, minha mãe é e minha mãe sempre será a minha principal referência. Minha mãe era uma empreendedora, comerciante aqui em Quixadá, uma mulher forte, valente, destemida, ousada, à frente do tempo dela, toda a vida foi. E, infelizmente, a minha mãe faleceu muito nova, com 55 anos de idade, né? E quando a minha mãe faleceu, eu morava em Belém e passei ali 6 meses mais ou menos, e retornei para Quixadá para ficar com a minha família, para ficar perto do meu pai, dos meus irmãos que ainda estavam em casa. E aí foi nesse momento que realmente eu descobri a força que há em mim, que vem da minha mãe, né? Já tinha passado pela frustração do casamento que não deu certo, mas tinha sempre ali o abraço, o acolhimento da minha mãe. E nessa hora eu não tinha mais a minha mãe, né? Então eu tive que me reinventar. E foi isso que eu voltei para Quixadá e me reinventei. E a minha principal influência é a minha mãe. E a minha motivação, os meus filhos, eu mesma, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero da minha vida, e eu sei o que eu posso. E, antes de tudo, eu sei o que Deus quer para a minha vida. Então, é isso. Que maravilhoso. Esse aí vai dar... essa sua fala verdadeira, inclusive, certamente as pessoas que vão nos assistir, que não estão tendo oportunidade agora, mas certamente vão ver os 3 cortes que a gente vai elaborar, 3 cortes muito interessantes da fala da Lourdes aqui, pelo Instagram, no decorrer da semana. Fica o material disponível, não é, Babu, no Facebook, no canal no YouTube, né, a entrevista, né, a nossa conversa na íntegra. Quero saber para eu mandar o link para o pessoal. A gente vai dispor nas postagens o link, marcar o arroba. Qual é o Instagram da Lourdes? @Lourdes Teixeira LP. LP. Tá. E agora, eu que faço agora, rendo aqui as homenagens, né, antecipadamente, pelo período, né, pelo ciclo, né, você falou no começo da conversa, não é, Babu? Que fecha agora em maio, completa agora já um ano se dedicando financeiramente, vivendo, né, financeiramente, melhor dizendo, da atividade de cerimonialista, que por vezes era aquela pessoa meio que inútil no passado, que poderia ser substituído por qualquer um ou qualquer uma. E você tem provado nesses 11 anos que requer, sim, estudo, pesquisa, investimento na sua carreira, uma vez que você é o produto, literalmente a cara e a voz do produto. E caso não fosse assim, Sebrae e tantas corporações, tantas instituições não te buscariam, inclusive nos eventos também privativos, né? Exatamente. Tudo na vida, né? Se você quer fazer dar certo, você precisa se dedicar. Se não for com dedicação, não vai ter o sucesso que a gente quer e espera. E, assim, também entender que
não é da noite para o dia, é um processo. Esse é o grande problema, né? As pessoas só veem ali já a Lourdes hoje atuando, mas olha, tem uma história, foram 10 anos. E eu aguardei, eu queria aquilo, mas eu não podia. E aí eu fui trabalhar, criar meus filhos, para hoje no ano passado, eu disse, eu estou pedindo a minha demissão. Não, mas não sei o quê. É tanto que eu pedi a demissão em dezembro, me prometeram que dariam a minha demissão em março, chegou março, não me deram, e aí foi para maio, mas aí em maio, que no próximo mês vai fazer um ano, eu realmente saí e vivo exclusivamente do cerimonial. E foi a melhor coisa, sou muito feliz, amo verdadeiramente o que eu faço. Que bom, e certamente nós também, né, o Sertão Empreendedor, nós acertamos em fazer mais um convite assertivo, Lourdes, no tocante a enxergar, né, por isso o nome Sertão Empreendedor, você já empreende na sua carreira há um bom tempo, e mais ainda de um ano para cá, quando apostou, não de forma irresponsável, mas apostou uma vez que você se conhece, sabe onde quer chegar e tem seus planos, e inclusive, né, conforme sua fala, Deus sabe mais ainda, né? Sim, com certeza. Com certeza, assim, sem Deus a gente não é nada, né? Então, é confiar, entregar e confiar. Essa é a máxima, entregar e confiar, porque o como é com Ele, não é comigo. Tá joia. Gente, eu agradeço a todos que nos assistiram na noite de hoje. Sim. Na noite de hoje, a Lourdes finalizará agora, né, com seus agradecimentos, e foi uma grata satisfação tê-la conosco. Que bom, Regis. Eu estou muito feliz, assim, desde que a gente conversou, que você me fez o convite, eu fiquei imensamente feliz, honrada mesmo, né? Já lhe conhecia, assim, não sabia tanta coisa como depois que a gente conversou, mas já lhe admirava, né, o profissional que você tem se apresentado aqui em Quixadá. Então, estou muito feliz, honrada pelo convite, aqui com o Babu, que eu também conheço e fico muito à vontade, o Pablo, que está aqui com a gente. Então, estou à disposição, tá, para o que precisarem. Se quiserem em um outro momento, precisarem do meu serviço enquanto mestre de cerimônias, cerimonialista, estou às ordens, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe o programa de vocês. Olha só, ela vendeu o produto dela, né? Ela vendeu o peixe agora, né? Bem vendido, com voz, com entonação, com postura e citando os nomes, né, das autoridades presentes. Lourdes, muito obrigado a você, e nos acompanhe no Instagram, que vem aí cortes muito interessantes da fala da Lourdes Teixeira. Grande abraço.